Evangelho de Lucas, capítulo 19. Todos já acharam? Vamos ler com a guia do seu Santo e Bom Espírito. A salvação de Zaqueu, o publicano. E chegando a Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, buscava ver quem era Jesus. Todavia, sendo ele de pequena estatura, não o conseguia devido à afluência do povo. Por esse motivo correu diante da multidão e subiu em uma figueira brava para observá-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e o chamou: Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar hoje em tua casa. No mesmo momento desceu Zaqueu, apressado, e o recebeu com enorme alegria. Todos em meio à multidão que presenciaram o que se passou, começaram a murmurar: ele entrou na casa daquele pecador e vai hospedar-se lá? Então Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus: eis a metade dos meus bens, Senhor, que estou doando aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Diante disso, Jesus declarou: hoje houve salvação nesta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Somente até aqui. Glória a Deus, Santo Senhor, glória a Deus. Né, irmãos, essa é a passagem da conversão de Zaqueu, né? E Zaqueu era o chefe dos publicanos, né, irmãos? Os publicanos tinham uma má reputação, porque eles cobravam impostos das pessoas, cobravam mais impostos do que deviam, e eles eram vistos como pecadores. Se tinha alguém que as pessoas diziam que nunca ia entrar no céu, eram os publicanos, né? E Zaqueu ainda era o chefe dos publicanos, né? Uma pessoa totalmente perdida, totalmente condenada, aquela pessoa que a gente olharia e a gente diria: ó, se tem alguém que não vai para o céu, é esse aí, é Zaqueu, né, irmãos? Mas existe uma doutrina chamado eficaz, né, irmãos? O chamado eficaz de Deus. Essa doutrina é muito importante a gente conhecer, e a gente vê a aplicação dessa doutrina, né, irmãos, aqui na conversão de Zaqueu. O chamado eficaz é muito importante para que nós venhamos a entender que não somos nós que aceitamos Jesus Cristo, né, irmãos? Não somos nós que nos convertemos através de alguma correspondência de nós para com Deus, porque nós correspondemos de alguma forma para com Deus. O chamado eficaz é muito importante para que nós venhamos a entender, né, irmãos, que Deus é aquele que nos chama, né, irmãos, e que não existe nenhuma condição melhor em nós do que qualquer ímpio lá do mundo, mas foi simplesmente a graça de Deus que nos resgatou, a sua misericórdia e o seu favor imerecido. Glória a Deus. Né, irmãos? E a primeira coisa que a gente aprende no chamado eficaz de Deus é que quando o chamado eficaz de Deus nos alcança, sabe, nós atravessamos as adversidades, irmãos. Zaqueu, ele não podia chegar até Jesus Cristo, havia uma grande multidão que o impedia de ir até Jesus Cristo, né, irmãos? Mas o chamado eficaz de Deus fez com que ele não viesse a desistir. Glória a Deus. Né, irmãos? E quando Deus nos chama eficazmente, é isso que acontece, irmãos. Glória a Deus. A gente vence os obstáculos, a gente vence as dificuldades, né, irmãos, para ir até Jesus Cristo, né, irmãos? A gente não fica dando desculpa: mas é que estou passando por uns problemas, mas é porque eu estou sem carro, mas é porque eu tenho que fazer isso, então não dá para mim caminhar com Deus. Não, irmãos, quando o chamado eficaz de Deus nos alcança, nós entendemos que temos que ir até Jesus Cristo e nós vencemos todas as adversidades, todas as circunstâncias, todos os empecilhos e vamos até Jesus Cristo. Glória a Deus. Caminhar com Deus, irmãos, caminhar com Deus não é Deus removendo todas as pedras do caminho para que o caminho seja livre. Caminhar com Deus, irmãos, é
é Deus nos dando condições e força para superar os obstáculos no meio do caminho, né? Superar as dificuldades no meio do caminho, as circunstâncias no meio do caminho, né, irmãos? E é isso que nós vemos aqui no chamado eficaz de Zaqueu, né, irmãos? Quando o chamado eficaz, irmãos, é um chamado pessoal, né? Deus chamou pessoalmente Zaqueu. Deus olhou para aquela árvore e falou o nome de Zaqueu: Zaqueu, desce depressa. Né, irmãos? O chamado não é um chamado coletivo, né, irmãos? Deus não virou para aquela árvore e falou: todo mundo que está na árvore, desce depressa. Não, irmãos. O chamado é Deus movendo coração por coração, é Deus movendo alma por alma, né, irmãos? O problema dos crentes hoje é que eles acham que o chamado é um chamado coletivo, né, irmãos? Não, o chamado é assim, Deus está mandando a palavra e a palavra está chamando todos, né, irmãos? Então todos podem se converter. Não, irmãos, se fosse desse jeito, um monte de gente se converteria, porque bastaria ouvir a palavra. Né, irmãos? O chamado não é simplesmente ouvir a palavra, o chamado não é simplesmente conhecer o texto bíblico, né, irmãos? O chamado depende de um milagre de Deus operando dentro da nossa vida. Glória a Deus. Sabe, irmãos? Depende de um milagre. Então não basta apenas ouvir a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, é preciso que um milagre venha a acontecer. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? E nós vemos que o chamado eficaz, irmãos, ele é um chamado que coloca em nós um senso de urgência. Glória a Deus. Né, irmãos? Nós vemos que é um chamado apressador. Né? Jesus falou para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa. Né, irmãos? Zaqueu não falou: espera um pouco, daqui a pouco eu vou. Não, irmãos, é um chamado onde Zaqueu realmente desceu depressa. Glória a Deus. Quando Deus nos chama, irmãos, Ele nos chama para hoje. Ele nos chama para agora, não é para depois. Né, irmãos? Quando Deus nos chama, nós entendemos que há um senso de urgência, aonde nós precisamos ir até Jesus Cristo no exato momento. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, não somos nós dizendo: mas eu vou aproveitar a vida um pouco, eu vou aproveitar minha juventude um pouco, eu vou aproveitar o pecado um pouco, depois que eu casar, eu vou... Não, irmãos, o chamado eficaz é um chamado para agora. Glória a Deus. Não, o chamado eficaz coloca em nós um senso de urgência, onde nós entendemos que precisamos ir a Jesus Cristo nesse exato momento. Glória a Deus, Senhor. E é isso que nós aprendemos aqui, irmãos. Né? Quando nós não temos esse senso de urgência, que precisamos colocar Deus em primeiro lugar, precisamos ir até Deus, temos que nos comprometer com Deus em primeiro lugar, sabe, irmãos, é porque nós não fomos chamados ainda, porque nós não nos convertemos, é porque nós não fomos regenerados ainda, porque isso tem que acontecer na vida de um verdadeiro crente, irmãos, na vida daqueles que verdadeiramente caminham com Deus. Né, irmãos? O chamado eficaz de Deus é para que Deus converta aqueles a quem Ele quer salvar, irmãos. Glória a Deus, Senhor. O chamado de Deus não é para Ele salvar quem a gente acha que Ele deve salvar. Santo Senhor. Não, irmãos, o chamado de Deus, irmãos, é para Deus salvar quem Ele quer. Glória a Deus. Né? E nós, irmãos, nós negamos o chamado eficaz. Nós negamos o chamado eficaz quando nós acreditamos que situações favoráveis tornam mais fácil a conversão do pecador. Né, irmãos? As pessoas muitas vezes dizem: não, é mais fácil para aquela pessoa se converter, sabe, porque ela está dentro da igreja, naquela igreja lá prega a verdade da palavra de Deus, então é mais fácil para ele se converter do que para aquele que está no mundo, é mais fácil. Não, irmão, não existem situações favoráveis que tornam mais fácil alguém se converter. Não, é mais fácil daquela pessoa se converter porque ela sabe que está com uma doença que vai morrer daqui a 3 meses. Então, porque ela vai morrer daqui a 3 meses, a gente vai falar da palavra de Deus para ela, sabe? Porque ela está numa situação mais favorável para se converter. Não existem situações mais favoráveis para ninguém se converter. Glória a Deus. Não, eu vou pregar no funeral, porque quando a gente vai pregar no funeral, as pessoas estão mais quebrantadas, sabe? Então é mais fácil delas se converterem. Não existe condições favoráveis para alguém se converter. Glória a Deus. Irmãos? Porque não são situações
situações favoráveis que facilitam a conversão. Sabe, a conversão depende de um milagre de Deus, independentemente se o pecador nasceu dentro da igreja ou se ele está lá no mundo. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Porque o chamado eficaz é eficaz porque é Deus que chama. E não por causa de situações favoráveis. Glória a Deus. Não, irmãos, não por causa se a gente está dentro da igreja ou não, e se a gente está com uma enfermidade e vai morrer ou não, sabe, irmão, se a gente está num funeral ou não. O chamado é eficaz, ele é eficaz, irmãos, porque é Deus que chama. Glória a E Deus. quando Deus nos chama, sabe, irmãos, pode ter certeza que a gente vem. Glória a Deus. Não há como não vir, porque o Espírito Santo, ele é eficaz naquilo que ele faz. Glória a Deus. Né, irmãos? Ele convence o pecador a fazer a escolha certa. Glória a Deus. Há um convencimento do pecador a fazer a escolha certa. Há um convencimento do pecador que ele precisa escolher a Deus. Então, quando ele vem porque ele entende que precisa vir, que essa é a melhor escolha. Glória a Deus. Né, irmãos? Então, há um chamado eficaz, né, irmãos? E é isso que nós estamos vendo aqui, né? Deus movendo o coração de Zaqueu, Zaqueu subindo na árvore, né, irmãos? E Zaqueu indo até Jesus Cristo, né, irmãos? E quando o chamado eficaz nos alcança, sabe, nós enxergamos o mundo com outros olhos, irmãos. Glória a Deus. Nós simplesmente ganhamos uma convicção que antes nós não tínhamos. Santo Senhor. Quando o chamado eficaz de Deus nos alcança, irmãos, nós não conseguimos mais ser como nós éramos antes. Glória a Deus. Né, irmãos? Porque o chamado eficaz de Deus não somos nós acrescentando a verdade de Deus na nossa vida. O chamado eficaz de Deus, irmãos, somos nós tendo a nossa vida totalmente transformada. Glória a Deus, Senhor. Certo, irmãos? Enxergando o mundo a partir de outros olhos, enxergando as coisas a partir de outra perspectiva, né, irmãos? Tendo convicção na verdade da palavra de Deus. O chamado eficaz de Deus, irmãos, é um chamado aonde, ainda que todo mundo se desviasse, né, irmãos? Ainda que todo mundo negasse a Deus, se nós formos chamados eficazmente, nós permaneceríamos firmes. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Ainda que o mundo inteiro tivesse se desviado, tivesse negado Deus, ainda que nós tivéssemos que ir contra o mundo inteiro, sabe, irmãos, nós iríamos contra o mundo inteiro, que é isso que o chamado eficaz faz, irmãos. Santo Senhor. Ele faz com que nós venhamos a permanecer firmes. Glória a Deus, Senhor. E é isso que aconteceu com Abraão, irmãos. Quando Deus chamou Abraão, ninguém na terra estava cultuando a Deus. Ninguém na terra estava buscando a Deus. Até Abraão estava servindo falsos deuses. Mas quando Deus chamou Abraão eficazmente, ele começou a servir a Deus, mesmo estando contra o mundo inteiro. Santo Senhor. Sabe, irmãos, é isso que o chamado eficaz faz. Ele coloca convicção em nós, né, irmãos? E ainda que a gente esteja numa igreja com milhares de pessoas, e todas essas pessoas se desviem e virem para nós e dizem: não, mas tá errado, você não pode ficar pregando assim, sabe? Tem que pregar sobre a casa, tem que pregar sobre o carro, tem que pregar sobre os problemas, porque todo mundo prega assim, todo mundo prega assim. Faz 100 anos que a gente está pregando desse jeito, mas como é que você muda as coisas agora? Não, tem que falar sobre a solução dos problemas, e tem que falar, você não pode ficar pregando desse jeito, não é assim, porque está todo mundo fazendo, sabe, irmãos? Ainda que todo mundo se corrompa e mande a gente se corromper, há convicção em nós para permanecermos firmes da verdade. Glória a Deus. Há convicção em nós, irmãos, para nós não nos dobrarmos mediante ao erro, mediante ao engano, mediante a mentira. Né, irmãos? Quando Deus nos chama, nós entendemos que temos uma nova vida, que somos uma nova criatura. Né, irmãos? E ainda que as pessoas queiram fazer com que nós venhamos a nos tornar o que éramos antes, não, mas você precisa ser o que você era antes, sabe? Não, nós entendemos que não posso ser o que eu era antes. Não há como eu ser o que eu era antes. Não há como eu olhar para o mundo da maneira como eu olhava antes. Não há como eu viver do mundo da maneira como eu vivia antes. Glória a Deus, Senhor. Sabe, esse é o chamado eficaz, irmãos. Esse é o chamado eficaz. Glória a Deus. Né, irmãos? Hoje em dia, muitas vezes, os crentes, eles têm uma fé em grupo. Né, irmãos? Se o grupo está caminhando com Deus, aí eles estão caminhando com Deus. Mas se o grupo se desvia, sabe? Aí eles se desviam junto com o grupo. Né, irmãos? Porque eles querem ser aceitos pelo grupo. Santo Senhor. Né, irmãos? Eles querem pertencer ao grupo.
Sabe, irmãos, eles não têm um chamado eficaz, onde eles se voltam junto ao grupo, né, irmãos? E se ele tiver que perder a amizade de todo mundo, ele perde a amizade de todo mundo. Não, hoje a vida dos crentes, hoje eles fazem parte do grupo. Se o grupo está caminhando com Deus, ele está caminhando com Deus. Mas se o grupo se corrompe, ele se corrompe junto. Sabe, irmãos, isso não é chamado eficaz. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos, o chamado eficaz, irmãos, é para Deus mover quem que Ele quer mover. E muitas vezes nós falamos para Deus quem que Ele tem que mover. Santo Senhor. Né, irmãos, muitas vezes nós achamos que Deus tem que converter. Não, Deus tem que converter minha esposa. Deus tem que converter meu marido. Deus tem que converter o meu filho. Deus tem que... Sabe, irmão, não, Deus não tem que converter ninguém. Santo. Seria maravilhoso se Ele fizesse. Mas Deus não é obrigado a converter ninguém. Sabe, irmãos, porque não existe nenhuma condição mais favorável em ninguém para que Deus tenha a obrigação de converter ninguém. Santo. Né, irmãos? Está todo mundo numa condição miserável. Está todo mundo perdido. Está todo mundo caído. Ninguém pode corresponder. Ninguém pode agir positivamente. Não há condições favoráveis para ninguém. Então Deus não tem a obrigação de converter ninguém. E a gente não tem que ficar agindo como se Deus tivesse a obrigação de converter alguém. Nós temos sim, né, irmãos, que nos preocupar com o nosso chamado, com a nossa responsabilidade de caminhar com Deus, com o nosso compromisso de caminhar com Deus, né, irmãos, e não ficar agindo como se Deus tivesse a obrigação de converter alguém. Sabe, irmãos, o que nós temos que nos perguntar é: o que glorifica a Deus mediante a nossa vida? O que eu posso fazer para que Deus seja honrado mais na nossa vida? Glória a Deus. Isso que nós temos que fazer, irmãos. Mas ninguém está numa condição melhor, ninguém está em condições favoráveis. Deus não tem obrigação de converter ninguém. Né, irmãos? Está todo mundo perdido, está todo mundo condenado. E o chamado eficaz é eficaz porque Deus chama quem Ele quer. Pode ser o mais perdido lá no mundo. Se Deus tiver que chamar, Ele chama. Glória a Deus. Ou pode ser um perdido que nasceu dentro da igreja ouvindo a verdade da palavra de Deus. Se Deus tiver que chamar, Deus chama. Mas não existe nenhuma condição favorável em nenhum dos dois. Glória. Os dois estão perdidos, os dois precisam de um milagre, os dois precisam de um mover de Deus para que possam se tornar uma nova criatura em espírito e em verdade. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? O chamado eficaz de Deus, irmãos, é um chamado que faz com que nós venhamos a descer do nosso orgulho, Glória a Deus. faz com que nós venhamos a descer da nossa arrogância, da nossa prepotência. Né, irmão? Jesus falou para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa. Né? O chamado é um chamado para que nós venhamos a descer, para que nós venhamos a reconhecer que precisamos de um Salvador, que estamos numa condição miserável, que somos caídos, que somos perdidos, que não podemos fazer nada por nós mesmos, que não podemos corresponder, que não podemos agir positivamente e que somente somos carentes da graça e do favor imerecido de Deus. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Esse é o chamado. E quantos chamados hoje são arrogantes? Quantos chamados hoje fazem com que o pecador se torne orgulhoso? Né? Eis que te digo, varão valoroso, que Deus te chama. Eis que te digo, varão valoroso, que você é uma pessoa boa e Deus vai fazer isso, Deus vai, sabe, o chamado arrogante. Glória a Deus, Santo tu és exaltado. O chamado de Deus nos chama para descer. Glória a Deus. Né, irmãos? Não para que nós venhamos a nos exaltar, não para que nós venhamos a nos orgulhar, mas para que nós venhamos a reconhecer, para que nós venhamos a ser humildes, para que nós venhamos a reconhecer: puxa vida, eu estava perdido, estava condenado. Sabe, não havia merecimento em mim para alcançar nada, não havia mérito nenhum em mim, sabe, estava caminhando para o inferno, sabe, mas a graça de Deus me resgatou. Glória a Deus. Sabe, a graça de Deus me resgatou, a graça de Deus me moveu, a graça de Deus, sabe, irmãos, esse é o chamado eficaz, irmãos. Glória a Deus. O chamado eficaz não é Deus nos chamando porque nós somos bons, não é Deus nos chamando porque nós somos comprometidos, é porque nós estamos numa condição melhor que os pecadores lá no mundo. Não, irmãos, o chamado eficaz somos nós reconhecendo que estávamos perdidos, caminhando para o inferno, e ainda assim a graça de Deus nos alcançou. Glória a Deus, Senhor. Esse é o chamado eficaz, irmãos. O chamado eficaz, irmãos, é Deus fazendo morada dentro do nosso coração. Glória a Deus. Tá, irmão? Jesus falou para Zaqueu: Zaqueu, hoje me convém pousar em sua casa. Tá, irmãos? O chamado de Deus é Deus fazendo morada dentro do nosso coração. Glória a Deus. O chamado de Deus, Jesus não disse para Zaqueu: ó, Zaqueu, desce depressa porque eu vou dar uma passadinha rápida lá na tua casa.
Não, irmãos, esse não é o chamado de Deus. O chamado de Deus não é nós congregando, chorando, nos arrepiando, tendo experiências e depois a gente enxuga as lágrimas e continua vivendo a mesma vida que vivia antes. Não, irmãos, esse não é o chamado eficaz. O chamado eficaz é Deus nos movendo, sabe, irmãos, Deus fazendo morada dentro do nosso coração a tal ponto que nós nunca mais conseguimos ser o que nós éramos antes. Glória a Deus, Senhor. Nunca mais conseguimos caminhar do jeito que nós caminhávamos antes. Glória a Deus. Nunca mais conseguimos olhar o mundo da mesma maneira que nós olhávamos antes. Esse é o chamado eficaz, irmãos. Deus fazendo morada dentro do nosso coração. Né, irmãos? Não são simplesmente sentimentos, experiências dentro da igreja que logo passam e não tem sentido nenhum. Né, irmãos? Então, é preciso que nós venhamos a observar todas essas coisas, irmãos, para ver se nós temos um chamado eficaz na nossa vida. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Será que você vence todas as adversidades? Né, irmão? Será que você teve um chamado pessoal? Né, irmão? Será que você tem um senso de urgência dentro de si mesmo? Né, irmão? Será que você coloca Deus à frente de todas as coisas? Glória a Deus. Né, irmãos? Esse é o chamado eficaz. Né, irmãos? O chamado eficaz fez com que Zaqueu produzisse os devidos frutos. Zaqueu agora, irmãos, ele está doando metade dos seus bens aos pobres. Zaqueu já não está mais apegado no dinheiro. Dinheiro já não era mais o Deus de Zaqueu. Né, irmãos? Zaqueu agora está arrependido, está querendo restituir 4 vezes mais todos aqueles a quem ele roubou. Né, irmãos? Agora ele tem uma nova razão de viver. Agora ele tem uma nova razão de caminhar. Agora ele tem uma nova razão de prosseguir. Né, irmãos? Quantos crentes não estão enxergando uma razão para viver? Não estão enxergando uma razão para caminhar? Ah, mas se eu largar esse pecado que eu amo tanto, eu não tenho uma razão para viver, porque eu amo tanto esse pecado. Agora me mandaram abandonar esse pecado, mas eu não tenho mais razão para viver. Sabe, é porque você não foi chamado eficazmente por Deus. Né, irmãos? Porque quando Deus nos chama eficazmente, sabe, irmãos, nós podemos perder todas as coisas. Né? O apóstolo Paulo vai dizer, sabe, eu tenho todas as coisas como esterco. Sabe, tudo que antes eu achava que era importante, agora não tem valor nenhum. Sabe, quando eu conheci Jesus Cristo, a graça de Jesus Cristo. Sabe, irmãos, isso é caminhar com Deus. Caminhar com Deus, irmãos, não é nós estamos aqui porque não temos nada para fazer em casa. Não tem nada para fazer em casa, eu vou para a igreja hoje. Não, irmãos, isso não é o chamado eficaz. O chamado eficaz, irmãos, somos nós entendendo que caminhar com Deus é o mais importante. Prestar culto a Deus é a prioridade. Né, irmãos? Viver uma vida que honre a Deus é a prioridade. Glória a Deus, Senhor. Ainda que para isso nós tenhamos que perder o nosso emprego. Ainda que para isso, irmãos, a gente tenha que perder os nossos amigos. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Porque hoje em dia estão pregando o evangelho deturpado, né? Hoje em dia estão pregando o evangelho, venha para Jesus e prospere. Venha para Jesus e resolva os seus problemas. Não, irmãos, o evangelho venha para Jesus, ainda que você venha perder tudo nesse mundo. Ainda que você venha perder o teu emprego, ainda que você venha perder a tua casa, ainda que você venha perder o teu carro, ainda que você venha perder, porque era isso que acontecia com os crentes na Bíblia, irmãos. Glória a Deus. Sabe, eles vinham para Jesus e eles eram perseguidos, eles perdiam a casa, eles perdiam o emprego, muitas vezes eles perdiam até a vida para vir até Jesus Cristo. Glória a Deus. Né, irmãos? Então, os crentes hoje estão dizendo, nossa, mas depois que eu comecei a caminhar com Jesus, começou a dar tudo errado na minha vida, mas o que adiantou caminhar com Jesus? Né, irmãos? Mas caminhar com Jesus Cristo, a gente não caminha com Jesus Cristo para dar tudo certo na nossa vida. Né, irmãos? A gente caminha com Jesus Cristo, caminha até Jesus Cristo, sabe, irmãos? Porque Ele é a nossa alegria. Glória a Deus. Né, irmãos? Ele é o nosso contentamento, Ele é a nossa satisfação. Glória a Deus. Sabe, Ele não é o meio pelo qual a gente alcança a nossa alegria. Ele não é o meio pelo qual a gente alcança a nossa satisfação. Não, irmãos, Ele é a alegria. Glória a Deus. Ele é o contentamento, Ele é a satisfação. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? E é muito pecaminoso quando nós vamos até Jesus Cristo para resolver os problemas, irmãos. É pecaminoso, irmãos, porque Jesus Cristo não é a alegria, mas Ele é o meio pelo qual a gente alcança a alegria. Né, irmãos? É que nem a esposa que vai para o marido para pedir dinheiro para o marido para gastar com o amante.
Né, irmãos? O marido não é alegria, mas ele é o meio pelo qual ela tem dinheiro para gastar com o amante. Aí ela é feliz. Então o marido é o meio pelo qual ela consegue dinheiro para... Sabe, essa é a igreja da última hora. Jesus não é alegria, mas ele é o meio pelo qual eles alcançam o dinheiro, que é a alegria. Sabe, irmãos, a igreja é prostituta. Sabe, irmãos, nós não temos que ser a igreja prostituta, nós temos que ser a igreja verdadeira. Glória a Deus. Aonde Jesus Cristo é a alegria. Glória a Deus. Onde Jesus Cristo é a satisfação. Aonde Ele é a nossa razão de viver. Aonde Ele é a nossa razão de caminhar. Sabe, irmãos, que cada um de nós que estamos aqui, irmãos, que nós viemos a ser chamados eficazmente. Glória a Deus. E para isso, irmãos, é só um milagre. Não depende da nossa capacidade, não depende da nossa condição, não depende de condições favoráveis, depende unicamente da graça e do favor imerecido de Deus. Glória a Deus. Né, irmãos? É por isso que nós temos que orar a Deus e pedir para que Deus faça um milagre. Porque é só Deus que pode fazer um milagre. Então ore a Deus e peça para que Deus faça um milagre. Glória a Deus. Né, irmãos? Porque somente um milagre pode fazer aquilo que aconteceu com Zaqueu. Quer a gente seja um perdido lá no mundo, quer a gente seja um religioso dentro da igreja, é preciso de um milagre em cada um de nós, para que nós venhamos a ser verdadeiramente alcançados por essa graça que move o nosso coração e transforma as nossas vidas. Essa palavra de Deus seja louvada. Amém. Juntos agradecemos a Deus em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.